Então, o que que é a espiritualidade, né? A espiritualidade, ela nada mais é do que o autoconhecimento em ação, né? Quando eu tô envolvido na espiritualidade, eu tô me reconhecendo como um espírito, né? Quanto mais eu desenvolvo a espiritualidade, mais eu me assumo como espírito, né? Isso é espiritualidade. E espiritualidade na prática é eu usar tudo aquilo que eu sei, que eu conheço, de que eu sou, na vida, né? Nas ações que eu tenho. Então, não adianta nada eu me conheço um monte, só que eu não consigo entrar em ação. Eu não consigo ter disciplina, eu não consigo colocar as coisas em prática, porque isso vai me gerando um sentimento de menos-valia, assim. É como se, tipo, nossa, eu sei tanto, e olha para as pessoas que sabem menos que eu e elas estão melhores. Simplesmente porque eu não consigo trazer essa minha capacidade de agir. Então, quando eu começo a desenvolver, tipo, essa força da ação, isso fica muito... Pai, eu tô falando bem no conhecimento que a gente tá falando bem exatamente que eu não quis saber se... Ah, eu achei que era comigo. Peraí que eu vou pôr muito aqui. Eu acho que tá todo mundo, né? Faltou a Simone e a Vivi, elas não falaram nada. Mas eu acho que eu vou começar. Então, eu queria trazer para vocês, eu até vou começar fazendo um desenho já. Eu nem gosto de trazer desenho, né? Primeiro eu falei essa frase aqui, né? A gente vai falar muito sobre... A gente vai falar sobre as leis universais na quinta-feira. Mas eu quero que vocês observem, assim, né? O que a gente vai falar hoje e o que as leis dizem na quinta-feira, porque a natureza ela vai estar muito conectada com a forma que a gente vai entender todos os aspectos. Eu vou falar muito da natureza. Na verdade, eu falo que a coisa que mais me despertou, assim, né, foi quando eu comecei a observar a natureza, né? E aí até fala, a natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas, porque cada uma das folhas vai te trazendo, né, um entendimento. E agora é sobre isso que eu vou desenhar aqui. Vou fazer um desenho que vocês vão entender essa frase. Então, o que eu quero falar? Qual que é a diferença entre prosperidade, sabedoria e fruto, riqueza? Né? Qual que é a diferença entre sabedoria, prosperidade e riqueza? Muita gente acredita que... Tá bom. Acredita que prosperidade é a mesma coisa que riqueza, muita gente meio que mistura, assim, né? Tipo, eu ser próspera, eu ser rica, eu ter tudo, né? E eu quero explicar esse entendimento para que vocês desenvolvam isso com clareza dentro da mente de vocês quando vocês começarem a criar os processos. Então, por exemplo, vou fazer aqui que nem eu fiz aquele dia lá. Pensa aqui numa árvore, tá? E daí aqui a gente vai ter a nossa semente. Então, aqui está a nossa sementinha aqui, né? Aquela sementinha lá que eu fiz aquele dia. O que é a semente? A semente vai ser a sabedoria. Né? Então, a semente é a sabedoria. Mas o que é a semente? Né? Se a gente for pensar. A semente, ela é a união do que eu sei com a minha ação. Então, pensa aí num conhecimento que vocês têm e que vocês colocaram em prática. Quando vocês conhecem alguma coisa e vocês colocam em prática, aquilo gera uma sabedoria, porque é na experiência que a gente tem o entendimento, né? Muitas coisas que eu posso ter falado aqui, algumas de vocês entenderam, porque vocês já aplicaram, e outras, tipo, tá só no mundo das ideias, vocês, tipo, não conseguiram ter um entendimento total porque vocês não usaram. Até eu falo muito sobre isso, né? Quem fez ali a vivência sabe, tipo, eu tenho uma coisa que eu tenho, um ritual que eu vou fazer. Por mais que eu fale de um ritual da gratidão, por exemplo, só quando tu fizer que tu vai entender o que é isso. Tu vai sentir e aí tu vai entender. Se tu Tá não chovendo? entender. Oi? Meu irmão, fui eu que falei que tá chovendo muito aqui, aí eu falei para fechar a janela. Peraí que eu vou pôr muito aqui. Então, o que eu quero que vocês percebam dentro de vocês nisso aqui. Eu até vou escrever. Que é ação, conhecimento. É o conhecimento mais a ação. Todo mundo que está aqui tem um monte de semente, mas um monte de semente.
Tipo assim, eu vou te falar da minha história, vocês ouviram minha história na semana passada, né? Então, quantas sementes quando eu tive que acabar meu relacionamento, quando a minha irmã fez aquele negócio comigo lá do dinheiro, a morte da minha mãe é uma semente. Tudo isso são sementes. Todas as experiências que vocês têm, um homem terminou com um relacionamento contigo. Isso é uma experiência que tu tem que virou uma semente. Tem ideia de que talvez isso possa ser plantado e ensinado para alguém a experiência que tu teve? Tipo, isso são sementes. Então, tipo assim, toda vez que alguém te enganou, aconteceu alguma coisa contigo na tua vida, é um presente, é uma semente, é uma sabedoria que, tipo, tu gerou, porque tu passou por aquilo e tu aprendeu com aquilo. E por consequência, tipo, isso, essa sabedoria que tu tem, muitas vezes pode ser que tenha acontecido algumas vezes contigo, e cada vez que acontece, tu vai entendendo mais aquilo, vai se tornar o teu propósito, né? Que aquilo que eu falei, poxa, se todas essas sementes que eu conquistei, na verdade, né, ao longo da minha vida, que a gente pode olhar como algo ruim, na verdade, é a sabedoria. Valentina, posso fechar o resto, Valentina? E se eu eu acho que eu fiz. por que que eu não tô conseguindo? Hoje eu não tô conseguindo deixar todo mundo no mudo. E quando eu planto essa semente, eu pego essa sabedoria que eu tenho, todos esses problemas, e eu planto eles, ou seja, eu transbordo, eu começo a falar para as pessoas, eu começo a ajudar essas pessoas, isso vai crescer. Então, por exemplo, eu plantei a sabedoria, o que vai acontecer? Até ela ficar aqui, né, que vamos supor que aqui seja a plantinha já bem bonitinha, né? Esse processo aqui, que ela vai crescendo, né? Que ela vai gerar aqui umas raízes. Isso aqui é a prosperidade. O que é a prosperidade, na verdade, então? A prosperidade, ela é o processo. Ela é o crescimento. E é justamente na prosperidade que eu vou precisar da disciplina, né? Vou precisar da disciplina e da constância. Então, tipo assim, eu tenho a sabedoria, que foi tipo um problema que aconteceu na minha vida, todas as coisas que eu tenho, ou conhecimentos que eu adquiri, cursos que eu fiz, eu sei muito, eu tenho muita semente comigo, né? O que acontece se eu guardo ela nos meus bolsos? Tipo, elas não vão dar fruto. Por quê? Porque eu tô guardando a minha sabedoria, tipo, eu não tô usando ela, né? Eu tô deixando ela estagnada. Quando eu planto ela, né? Lembrando que a sabedoria é conhecimento mais ação. Então, eu tinha um conhecimento sobre relacionamento, daí eu me relacionei com uma pessoa, me arrisquei e, putz, não deu certo. O que aconteceu? Eu adquiri o conhecimento sobre como não agir daquela forma, né? Tipo, isso é sabedoria. Sabedoria não é conhecimento sozinho. Sabedoria é conhecimento mais ação, tá? Só para deixar bem claro. Então, eu não tenho semente se eu não passei por aquilo. Não adianta nada eu saber um monte de coisa e não ter aplicado. Por isso que eu falo que, às vezes, quando a gente está passando por um desafio na nossa vida, por mais que, tipo, seja assim, putz, eu vou agir, vou fazer isso, mesmo que eu haja e dê errado, da mesma forma eu adquiro a semente, da mesma forma, eu acertando ou eu não acertando. Por quê? Porque eu ganho sabedoria, eu ganho entendimento, tipo, eu ganho, putz, isso aqui não dá para fazer assim. Então, eu já sei que eu não posso fazer assim. E aí, quando eu for fazer de novo, eu já estou muito mais sábio. Para plantar vai ser muito rápido, né? Então, tipo, tudo que acontece na minha vida, se eu agir, independente se, tipo, deu certo, foi legal e tal, eu adquiro uma semente. E é importante entender isso, tá? E aí, o que acontece? A prosperidade, ela não é o fruto, né? A prosperidade, ela é o crescimento. Então, eu te desejo como é que a gente fala? Ano novo, próspero e tudo mais. Na verdade, a prosperidade, ela é um estado de crescimento. Então, enquanto eu plantei lá minha semente, agora eu vou começar a entender que é um processo e eu vou prosperar com ela. Então, eu vou crescendo, eu vou evoluindo com ela. E aí eu vou dando água e tudo mais. E aí aqui que é onde a maioria das pessoas não consegue. Por quê? Porque elas passam por vários problemas, né? E aí elas plantam a semente, só que elas não conseguem ir sustentando essa semente e ir fazendo com disciplina. Depois desse desenho eu vou ensinar essa parte aqui, né? Isso aqui a gente falou na última aula, né?
que tudo aquilo que a gente passa, né? Lembra da roda lá, da espiral, né? Se eu aceito, eu ganho a sabedoria, né? Se eu aceito aquilo que eu passei, isso aqui se torna aquela espiral, vai se tornando sabedoria, e aí, ponto, eu tenho uma semente. E aí, quando eu começo a usar a minha disciplina e a minha constância, eu vou crescendo. Então, a prosperidade é um processo natural da nossa vida. Se vocês olharem para a natureza, tudo está em constante prosperidade. Tudo. Tipo, a árvore, por acaso a árvore ela para de crescer? Ela não para de crescer. A planta para de crescer? Não, ela não para de crescer. Nada para de crescer. Nada para de expandir. Nada, é um processo, é algo natural. Né? É algo que acontece simplesmente fluido. Né? Tipo, a gente não precisa ficar esperando. Aquilo vai... Nossa, a gente deixa assim, sem cortar a grama, o que acontece? A grama começa a aparecer mato em todos os lugares, né? Por quê? Porque é um processo natural. A prosperidade é natural. Né? A pobreza é resistência. Então, toda vez que eu resisto a esse processo, eu não quero crescer, eu resisto à prosperidade, eu estou indo contra um processo natural na minha vida. Então, isso é importante a gente entender, que a prosperidade é um processo natural e que ela faz parte. Depois que eu ganhei o presente lá da sabedoria, do BO na minha vida lá, ou eu peguei conhecimento, apliquei, agora eu tenho que continuar no fluxo, eu tenho que continuar na sincronicidade e aceitando. E aí, quando eu aceito, aí sim, o que é esse aqui, que é a florzinha, no caso, é o fruto, né? Que seria o fruto ou a riqueza, né? Ou vocês podem, sei lá, como vocês chamam, porque aqui a riqueza vai ser aquilo que vocês colocarem, tipo um relacionamento, dinheiro, né? Aquilo que for. O que a gente faz na maioria das vezes? Na verdade, a maioria da população, ela quer ter o dinheiro, então o que ela faz? Ela, eu vou pegar e como é que se fala? Vou pagar lá, pegar na Mega Sena lá um negocinho lá, vou pagar porque eu quero ter o fruto, né? Só que se eu não passei por esse processo aqui, o que vai acontecer? O que acontece se alguém te dá uma plantinha e tu não sabe cuidar dela? Tu não sabe como que ela nasceu, tu não sabe como ela cresce. Vai passar um tempo, ela vai ficar feia, ela vai morrer, porque tu não sabe como cuidar dela. Porque não adianta tu ter o fruto ele acaba, né? O que tu tem que saber? Tu tem que ter a sabedoria junto com a prosperidade, né? Tu tem que saber esses dois. Não vai, porque que 80% das pessoas que ganham na Mega Sena, elas perdem o dinheiro em 4 anos. Já tem vários estudos comprovando isso. Porque as pessoas ganham o fruto, né? Só que não é o fruto que vai realmente continuar, tu vai perder ele. Né? Então, a prosperidade, né, quando a gente olha para isso, é muito fácil a gente dizer, putz, se é assim para eu conseguir crescer na minha vida em qualquer coisa, tá, então vamos supor que eu quero, tipo, não vamos falar de dinheiro, tá, vamos supor que eu quero um relacionamento. Aí, putz, eu tenho que estudar um pouco, talvez eu vou precisar entender como que eu vou conquistar uma pessoa, como que eu tenho que me relacionar com ela e tudo mais. Tá, aí eu vou me arriscar, eu vou entrar em ação, vou me envolver com essa pessoa. Deu errado, adquirir sabedoria de como não fazer. Lembrando, eu não consegui, eu errei, eu tenho que entender o erro, aceitar o erro para não errar a mesma coisa na próxima vez, né? Aí quando eu aprendo, eu ganhei a sabedoria, aí eu planto, daí o que eu faço? Conheci um cara, deu certo. Aí o que eu faço? Agora eu vou cuidando desse relacionamento, vou nutrindo ele, né? Não adianta nada eu pegar a plantinha ali e ficar 10 dias sem dar água. Se eu no outro dia eu quiser inundar ela já tá morta, não tem o que fazer, né? Então eu tenho que ir todos os dias ir regando, bonitinho, tal, para ela ir crescendo. E logo eu vou ter o fruto, que pode ser um casamento, enfim, né, o que for. Mas o que eu quero trazer? Esse é o sistema natural de qualquer coisa na nossa vida. E quando a gente conseguir entender esse simples processo, as coisas, elas vão ficar muito mais fáceis. Tipo, hoje, quando eu comecei a entender que, tipo, cara, Deus dá uma semente para todo mundo. Todo mundo que tá aqui tem um monte de semente. Até vocês vão ver que eu coloquei lá nas atividades desse módulo, justamente para vocês reconhecerem quais são as sementes que vocês têm. Porque todo mundo tem uma coleção de semente que não está plantando, sabe? E aí a gente fica, porque Deus não nos ajuda, porque Deus... E tu tem tanta experiência em tanta coisa que tu passou na tua vida, que se tu compartilhasse, tem pessoas exatamente na mesma situação daqui a pouco que tu poderia ajudar. Então, tipo, a gente acredita que a gente tem que estudar, e simplesmente as sementes que a gente traz de uma forma natural, sem estudar, são o que vão gerar o fruto. Então, só para vocês entenderem. E agora eu vou fazer um outro desenho, porque eu acho que desenho é uma forma muito fácil de vocês entenderem, né?
eu penso que o desenho é muito melhor do que eu ficar falando só, né? O quadro tá onde apagar? Tá. Gente, que coisa mais horrível. Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre como que eu crio essa prosperidade ali, que é o meio do caminho, que eu acho que é a parte que eu falei no início, eu falei sobre, na última aula, a gente falou muito sobre aquela parte do milho, né, da plantação ali, da semente, e aí pensando na parte do meio ali, né, que é a parte que eu acho que é a parte mais desafiadora. Então, a gente tem que construir pontes na nossa vida. Acho que dá para enxergar, né? A gente tem que construir pontes na nossa vida. Como que a gente pensa aqui numa ponte, tá? Isso aqui, quem me ensinou foi o cara que eu tô fazendo a mentoria. E eu quis trazer para vocês, porque eu acho que esse conhecimento, ele... Nossa, quando eu entendi isso, para mim foi muito fantástico. Então, tô trazendo, isso não é meu, tá? As outras vezes, coisas que eu inventei, mas isso não é meu. Então, o que ele explica, né? A gente tem uma ponte. Aí, a gente está aqui no ponto A e a gente quer chegar no ponto B. Todo mundo tem um monte de objetivo. Talvez você está aqui nessa mentoria porque você tem um objetivo aí de alguma coisa que você quer fazer. O que você vai precisar fazer? Você vai ter que construir uma ponte aqui. Essa ponte, ela é construída em 3 etapas, né? A primeira etapa para você construir, você vai precisar de conhecimento. Então, acho que todo mundo, em algum momento da vida, ou nesse momento, está passando por isso, né? Vai precisar de conhecimento. Então, como que eu começo a ir para o ponto B? Primeiro eu tenho que conhecer, eu vou ler sobre o que eu quero, eu vou tentar buscar conhecimento. Só que para eu poder chegar nesse ponto aqui, eu preciso ter uma coisa aqui, que é temor a Deus. E o que é isso, tá? Eu juro para vocês que eu não sabia o que era isso. E eu fui pesquisar, porque eu disse assim, o que é temor? Porque que eu saiba, temor é temer, é tipo medo, né? E aí eu fui pesquisar essa palavra e fala sobre admiração e reverência a Deus. O que é isso, né? Lembrando que Deus, universo, energia, como você sentir essa palavra, né? Aquela que faz sentido para você. Mas o que seria isso, né? O que é isso? É honrar o movimento. Eu acabei de falar sobre honrar o movimento. Eu acabei de falar que tudo na natureza, ela se move, né? Quando eu começo a fazer, quando eu começo a agir, quando eu começo a pegar esse conhecimento e colocar ele em ação, eu construo a ponte para passar para cá. Então, a primeira ponte é quando eu pego esse conhecimento e eu honro. Eu pego e respondo a Deus, respondo ao universo. Tá bom, universo, eu recebi essa sabedoria, agora eu vou plantar ela. Agora eu vou colocar ela em prática para ela poder crescer. Então, eu preciso... Até eu vou colocar aqui reverência, porque eu acho que até para vocês ficar mais... Para mim, até isso aqui ficou bem mais claro com reverência. Reverência. Que fica mais fácil. Aí, como que eu faço para atravessar, então, a segunda ponte? Então, até vou colocar aqui como se fosse o número 1. Como que eu faço para atravessar a segunda parte? Então, eu já sei que a primeira coisa que eu tenho que fazer para eu atravessar do ponto A para o ponto B é eu ir atrás de conhecimento e através da reverência a Deus, porque eu tenho que honrar o movimento, porque tudo na Terra é movimento, porque tudo se move, né? Se a gente for pensar, até poderia colocar aqui embaixo. Tudo se move. Tudo na Terra se move. Inclusive, eu fui pesquisar a velocidade da Terra, né? Quanto que é a velocidade da Terra ao redor do Sol. E é 107 mil quilômetros por hora. Vocês têm ideia de que a Terra gira em torno do Sol? 107 mil quilômetros por hora. Tipo, e a gente quer ficar parado. Tipo, vocês têm noção disso? Que, tipo, a gente quer ficar parado e a Terra, ela se move nessa velocidade, né? E tem uma coisa que o Pablo, ele fala que o conhecimento, ele é que nem água, né? A gente adquire ela, mas se a gente não usa, com o tempo ela é muito democrática, né? Ela evapora. E a água da chuva, ela é muito democrática, porque ela chove em todos os lugares. Só que quem pega ela e usa ela, consegue se beneficiar dela. Agora, quem não usa ela, ou ela vira esgoto,
ou ela evapora. Então, o conhecimento, ele é a mesma coisa, né? Quem não usa vira nuvem e vai para outro lugar. Então, tipo, não adianta nada eu conhecer conhecimento, e eu não colocar em movimento, eu não honrar a lei, eu não honrar o planeta Terra, porque o planeta Terra está sempre em movimento. Por que que eu vou ficar parada? Vou pegar esse conhecimento e vou deixar ele parado. Então, isso é legal vocês perceberem, tá? Até eu acho que eu vou falar uma outra coisa que ele trouxe que eu achei muito interessante. Talvez vocês não saibam, mas sabe por que quando que a gente começou a parar de se movimentar? Quando que começou esse movimento da gente não estar mais querendo fazer as coisas? Foi quando o homem descobriu o trigo, né? O que aconteceu? Quando ele descobriu o trigo, ele parou de caçar e ele começou a ser agricultor, ele começou a cultivar. Então, ele parou de ir atrás, de buscar animais, e ele começou a cercar os animais, colocar os animais dentro de lugares, e ele começou a plantar, cultivar. E isso fez com que ele começasse uma direção a, tipo, não precisar mais, tá correndo, tá indo atrás. Esse foi o início, né, da história ali, quando eles começaram a, tipo, não, agora a gente vai fazer os animais se procriarem, pra gente não precisar mais caçar, a gente faz eles se casarem e a gente vai construindo aqui a comida, a gente não precisa mais sair daqui. E foi ali o início do não movimento do ser humano. Então é muito impressionante, né? Da onde vem a questão da gente parar de se movimentar e da gente não querer mais buscar os alimentos e ir atrás das coisas. Olha de onde vem isso, né? Então realmente é muito antigo. Então, seguindo, conhecimento, qual que é a segunda ponte? A segunda ponte é tipo assim, aqui eu tenho conhecimento convertido, né? Conhecimento. Depois eu vou tirar uma foto disso para vocês. Aqui é o conhecimento convertido. Qual que é a segunda ponte? Depois que eu tenho isso, provavelmente vocês sabem disso. Depois que eu comecei a aplicar as coisas, o que que acontece? Eu começo a ter muita dúvida, muita dúvida, muita dúvida. Tipo, eu começo a aplicar, mas isso aqui, será que tá certo? O que eu tô sentindo, será que é isso? Mas tá acontecendo isso. Como que eu faço para atravessar a próxima ponte? Eu preciso ter conexão com pessoas que têm resultado. Deixa eu escrever errado. A próxima ponte, eu preciso me conectar. Conexão com pessoas com resultado. E aí, aqui entra todas as pessoas que talvez vocês seguem, que vocês percebem que, tipo, putz, essa pessoa aqui, ela tá passando pelo que eu tô passando e ela vai me ajudar, né? Pode ser até, tipo, nesse caso aqui, a mentoria, né? Tipo, pô, eu já sei, eu tenho conhecimento, e aí eu comecei a fazer as coisas, eu comecei a aplicar, mas, tipo, e agora? Eu empaquei, não sei para onde eu vou. Então, a segunda ponte para eu chegar do meu ponto A para o meu ponto B é eu me conectar com pessoas que têm resultado. Por quê? Porque elas já passaram por aquilo, e aqui eu vou atalhar muito caminho. Existe um caminho sem as pessoas que sabem? Existe, mas ele vai demorar muito mais, muito mais. E eu acho que até as pessoas que hoje ensinam, né, os grandes mestres, assim, que eles nos ensinam, eles passaram por muitos problemas para eles poderem chegar onde eles estão hoje. Então, a segunda ponte é justamente eu ter pessoas que têm o resultado e que podem se conectar comigo. E o terceiro, a terceira partezinha aqui, a terceira ponte aqui, é eu teste, erro. Essa parte aqui é a parte que ninguém gosta, né? Talvez é a parte mais importante de todo esse processo. Eu falo que é a parte que é a prova de que a gente quer, né? Aqui eu falo que é repetição. Repetição. Você sabe o que significa repetição? O re você sabe porque eu acho que eu já falei. Reclamar é clamar duas vezes, né? Você já deve ter ouvido. Então, o re é repetir, né? O re seria de novo aqui, né? De novo. E petição, repetir, na verdade, é repetir. Lá no latim, se chama de repeter. Repeter. Vocês sabem o que é repeter? É atingir o alvo.
Que louco isso, né? Atingir o alvo. Então, o que é repetir? É eu insistir, eu fazer de novo até atingir o alvo, até atingir o alvo. Então, tipo, quando eu tô aqui, que agora eu tenho alguém me auxiliando, essa é uma das partes que as pessoas mais desistem. Tipo, elas tentam. Eu falo que é da meditação, né? Quem tá buscando meditar, muitas vezes chega para mim e fala, mas eu não consigo meditar, porque não consigo, porque já tentei, porque não consigo, porque não consigo. E é justamente aqui, nessa parte aqui, que a gente poderia até colocar assim, ó, que aqui seria a sementezinha, né? Aqui seria a semente aplicada e aqui seria, né, aqui a florzinha. Que é justamente quando ela vai florescer. Só que antes dela florescer, eu vou fazer muitos testes. Então, a gente tem que aprender a construir pontes em todas as coisas da nossa vida. Vocês, mais uma vez, isso é uma fórmula para qualquer coisa na vida de vocês. O que eu estou buscando? Eu estou buscando, sei lá, amor próprio. Tá, então eu vou conhecer tudo sobre isso, que é amor próprio, onde que eu busco, nananana. O que eu vou fazer com essas coisas que eu busquei? Putz, eu li um livro que tem vários rituais para eu fazer. Eu vou converter isso aqui em movimento para honrar, reverenciar a Deus, a lei, o universo. Converti isso em movimento. O que eu vou fazer? Vou buscar alguém que tem referência nisso, que já tem resultado, que já passou por isso, que vai me ajudar. Isso vai me ajudar a potencializar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou insistir, eu vou fazer. E eu vou ter resultado. Tipo, tem até aquela frase que fala que aquelas pessoas que o fracasso, ele não é o contrário do sucesso. O fracasso, ele faz parte do processo até o sucesso. O contrário do sucesso é desistência. A pessoa que ela chega aqui e ela para aqui, ela desiste. Essa é a pessoa que é o contrário do sucesso, né? E não o fracasso. O fracasso, ele faz parte do processo, ele precisa acontecer para tipo, poder chegar no ponto B. Então, é muito importante a gente entender isso, porque as pessoas elas ficam com vergonha de dizer que elas não conseguiram, que elas erraram, né? O que o processo delas não foi bom, o que meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Porque eu tentei, não deu e nossa, eu queria isso. E é justamente por conta disso, porque elas não aceitam errar, elas não aceitam que o erro é uma parte do processo. E quando eu entendo isso, fica muito mais fácil. Então, tipo, como que eu faço para criar? Agora vamos pensar, o que eu faço para criar disciplina? É a mesma coisa. Estudo sobre isso, onde que eu posso buscar isso nas redes sociais? Eu aplico isso, conhecimento convertido, eu busco alguém que sabe falar sobre isso, vou lá no mestre, porque tem gente especialista hoje em tudo, né? E depois eu começo a testar. E aí, o teste é justamente isso, não tem nada, sério, se eu pudesse, tipo, dizer alguma coisa em relação a testes, seria, não existe nada mais poderoso do que testar. Tipo, pense em alguma coisa que vocês fizeram muitas vezes. E se a gente for olhar, tipo, pensa numa criança, né? Tipo, uma criança, tipo, ela tá engatinhando. Para ela começar a caminhar, quantas vezes ela vai tentar? Tipo, quantas vezes ela vai... E, tipo, ela não vai desistir, ela vai tentar até ela conseguir, né? É um processo natural da vida, né? E isso é para tudo que a gente quer. Então, não existe milagre, assim, sabe? Às vezes, por mais que a gente acredite, putz, eu acredito, lei da atração e tudo mais, a gente vai falar sobre as leis, eu vou falar sobre cada uma delas na quinta, que é a parte que eu mais amo, assim, desses conteúdos. Mas eu tenho que entender que existe um processo, né? E esse processo, como a gente já falou, né, na outra aula, ele é muito importante. Quando eu entendo essa fórmula, eu identifico as etapas e eu vou vivendo elas. Tipo, putz, agora eu tô na fase dos testes. Tá, beleza, eu vou viver essa fase e vamos embora, e vamos conseguir, vamos no caminho, né? Então, eu identificando essas etapas, tudo fica muito mais claro, fica tudo muito mais fácil de eu entender, putz, em qual etapa que eu tô disso aqui. E a gente pode estar, tipo, numa etapa, sei lá, numa etapa do profissional no conhecimento, aí na outra do pessoal lá nos testes já, né, a gente vai estar na nossa vida em cada lugar numa etapa. E a gente pode já ter alcançado o B, né? Por que não? Se eu tô numa etapa, eu já passei por tudo isso. E é legal vocês observarem esse exercício e vocês perceberem aonde vocês testaram um monte e, tipo, vocês se tornaram muito boas. Porque eu falo que uma coisa que aconteceu muito comigo foi justamente isso, assim, eu era super tímida, né, eu não falava, eu tinha muita vergonha, assim, e aí o que aconteceu? Me colocaram lá na logística para ter que falar com os motoristas, né,
Então, tipo, eu tive que me colocar em ação. E aí, tipo, por várias vezes eu não consegui, por várias vezes eu tive vergonha, por várias vezes foi muito difícil. As primeiras vezes foram muito desafiadoras, mas é aquilo. Testar, 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 errar. Puta, na primeira vez mandei a pessoa para aquele lugar, não consegui controlar minhas emoções. Conforme tu vai aprendendo, né? Tu vai aprendendo no durante, no campo de batalha ali, né? Tu vai aprendendo, tu vai testando, 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 tu vai entendendo, nossa, tem que ir por aqui, isso aqui deu certo hoje, amanhã eu vou tentar desse jeito de novo. E aí tu vai conquistando. Então, para tudo na vida é assim, tá? E aí, seguindo isso, eu trouxe aqui sobre a procrastinação. Eu senti de trazer, na verdade, eu não tinha colocado aqui, né, nesse módulo, mas eu senti energeticamente que talvez seria interessante trazer sobre este assunto. Procrastinação, não sei se vocês devem ter essa energia ou não, mas eu senti de trazer, que foi uma coisa que me veio, assim, juntamente com essas questões, como a gente está falando de disciplina, de prosperidade. Quando a gente quer construir, né, lembra? Eu preciso ter disciplina, eu preciso não deixar as coisas para depois. Então, dentro da procrastinação, alguns itens que são necessários entender. Primeiro, por que eu procrastino? Primeiro motivo pelo qual eu procrastino são bloqueios emocionais. Então, pode ser que eu tenha tido muitos bloqueios em relação à minha família. Por exemplo, se vocês tiveram algum pai ou alguma mãe que prometia coisas para vocês e vocês não, eles não cumpriam, tipo, eu vou te levar lá no, sei lá, vamos comigo no mercado e daí eu te dou um chocolate. E daí, tipo, eles não te davam. Vamos comigo lá, não sei aonde, eu te prometo que eu vou te dar uma bicicleta, sei lá. E daí eles não te davam. Esse tipo de coisa pode ter instalado como se fosse uma programação, né, um drive mental lá, de que não vale a pena terminar as coisas. De que, tipo, pra que eu vou terminar as coisas? É óbvio que, tipo, dos nossos pais, eles não fazem de propósito. Mas a maioria de nós tem um pouco desse drive aí instalado e por conta disso não consegue se incentivar a terminar as coisas. E aqui, tipo, como eu já falei, acho que eu já falei em outras aulas da mentoria, que é importante a gente criar recompensas. Por isso que, tipo, quando eu começo a estimular o meu corpo a recompensas, eu consigo ir domando a procrastinação através desses estímulos que eu vou viciando o meu corpo. Então, tipo, como eu posso fazer o meu corpo ser viciado em recompensa? Então, tudo que eu fizer na minha vida, eu vou dar uma recompensa. Tipo, se eu acordar 5 da manhã hoje, eu já vou pensar numa recompensa. Se eu almoçar saudável, eu já tenho que ter uma recompensa. Tipo, sabe quando tu associa tudo na tua vida a uma recompensa? O que vai fazer? Vai fazer com que o teu corpo, ele entenda que, tipo, ele só vai se mover por recompensa. E aí, tu não vai mais procrastinar, porque na hora que tu pensar numa atividade, tu já vai dizer, não, mas eu vou ter aquela recompensa. É como se tu fosse treinando a tua mente para isso. E eu faço isso com todas as coisas, tipo, e é muito bom. Então, façam isso, tipo, para terminar um livro, para acordar de manhã cedo, para, tipo, por exemplo, se eu acordo de manhã cedo, que eu acordo às 4h30, né? Mas, meu, tem vezes que, tipo, é muito desafiador, assim, tipo, eu fui dormir muito tarde e tal. E daí eu sempre falo, se eu acordar 4h30, eu vou ter meia hora para dormir depois do almoço. Tipo, geralmente eu não durmo depois do almoço. E daí eu digo, se tu acordar, tu vai ter aquele soninho gostoso que tu adora fazer depois do almoço, tu come, né, e tal. E aí, tipo, isso é uma coisa que eu já associo. Eu digo, só de deitar ali e ficar aumentar, tá, amanhã eu vou acordar cedo, vai dar certo. Tipo, é como se tu mesmo fosse criando os teus próprios estímulos. A gente é um corpo muito inteligente. E é só a gente saber usar a nossa máquina para isso. Mas olhar para a procrastinação e não se punir. Tipo, ai meu Deus, eu sou procrastinadora e agora? Porque eu sou um lixo, porque eu não... Não faça isso. Né? Isso é apenas uma programação que foi gerada no teu corpo. Teu corpo está viciado e está tudo bem. Tem como reverter isso. A segunda coisa é a gestão biológica. Então, eu falei sobre a gestão emocional, né, os bloqueios emocionais. E a segunda coisa é a gestão biológica. O que é a gestão biológica? É o simples fato de que o meu cérebro, ele é feito de um material limitado, ele é feito para reter energia, então ele não quer pensar diferente de forma alguma, ele não quer seguir para um caminho que ele não conhece, né? Ele não vai permitir com que eu passe a tomar conta da minha vida de novo, né? Ele não vai permitir que eu faça coisas novas, né? Ele quer continuar governando os meus comportamentos. Então,
É como se ele criasse uma condição para aquilo que eu estou fazendo. Tipo assim, porque se tu quer ler esse livro, então a gente tem que estar bem, a gente tem que ter dormido 5 horas essa noite, senão a gente não vai fazer. Ele começa a criar um monte de condiçõezinhas, assim, né, que são os condicionamentos, para que tu não faça aquilo. Então, talvez, tipo, eu só vou ler meu livro se eu tiver comido meio-dia. Tipo, percebe as desculpinhas que tu tem aí quando tu tem que fazer uma coisa que tu deixa para depois. São essas condições. Tipo, é a gestão biológica do teu cérebro. O teu cérebro está criando todas essas condições. Então, por que ele faz isso? Porque ele tem que reter energia. Ele precisa reter energia. E até tem um negócio que quando eu estudei, eu entendi, eu falei, caraca, é muito real. Tipo, já aconteceu com vocês de alguém perguntar, e aí, tudo bem? Até eu falei agora, né, quando eu entrei, falei, e aí, Jana, tudo bem? Como é que tá? Daí, tipo, às vezes o teu dia foi uma merda, né? E daí, o que tu fala? Foi tudo bem. Por que tu faz isso? Tipo, tu tá mentindo, né? Se o teu dia não foi bom. Porque o teu cérebro, ele mente para economizar energia. Ele não tá afim de contar tudo aquilo que aconteceu. E às vezes, tipo, a pessoa é batria aberta para ouvir e tal. Mas o que ele faz? Ele mente para economizar energia. Né? Ele vai fazer de tudo para economizar energia. Essa é a biologia dele. Ele foi feito dessa forma. Então, eu tenho que entender isso. Por quê? Porque eu vou ter que buscar transcender ele. Então, o cérebro, ele é o meu maior inimigo na hora da procrastinação. E aí vem o segundo, que seria a ação. O que eu tenho que fazer para conseguir dominar o meu cérebro, né? E aí vem várias questões que até eu vou falar dos rituais ali embaixo, mas eu tenho que entender que eu comando o meu cérebro e que hoje ele acredita que ele comanda, mas ele é uma máquina e eu, como espírito, como alma, estou soberano a ele. Ele está aqui e eu estou aqui. Eu passei a acreditar através de um condicionamento de que eu sou refém dele. Me disseram que eu sou refém dele, que eu não consigo mandar nele, mas na verdade eu estou em cima e ele está embaixo. Ou seja, eu consigo mandar comandos para ele para que ele faça aquilo que eu estou mandando. Então, tipo assim, eu falo que hoje, dentro de todas as coisas que eu passei, eu posso dizer isso assim, ó, com muita certeza para você, sério, com muita. Nós controlamos a nossa mente, nós controlamos o nosso cérebro. Só que existe um processo e que eu preciso trabalhar nesse processo para que eu possa conseguir ele. E eu falo que eu trabalhei, tipo, na questão, principalmente, banho gelado, que nem eu fiz agora, que eu fiz esse jejum aí de 72 horas. Isso gerou uma potencialização muito grande na capacidade de eu dar comando para o meu corpo, de eu entender que realmente eu dou o comando, eu não vou comer, eu não como. E é um comando que tu tem que dar. E esse comando, ele tem que ser de uma forma autoritária. Então, tipo assim, mandar calar a boca, falar alto, sabe? Ser realmente uma pessoa com autoridade. Pensa como se ele fosse... eu tava falando com uma amiga minha hoje, eu falei para ela assim, que o nosso cérebro, que na verdade ele só responde à nossa mente, ele tá sempre nos enredando, né? Então pensa como se, tipo, tivesse tua mente lá, te contando uma historinha lá do Chapeuzinho Vermelho. Ai, olha só. Tá ouvindo, Mari? Tá travando. Tô ouvindo. Travou pela segunda vez. Será que é a minha internet ou para vocês também? A minha também tá. Tá, então travou 2 vezes, Mari. Travou também aqui uma vez. Tipo... Onde que eu parei, será? Antes do banho frio ali, tu falou alguma coisa que não deu para ouvir, agora de novo. Tá, então vamos lá. O que eu posso dizer para vocês com total certeza é que o banho gelado, ele é algo que ajuda e muito a potencializar o comando da mente. Mas não só ele. Eu quero que vocês entendam que, tipo, qualquer coisa que vocês forem fazer, e se vocês direcionarem um comando para o corpo de vocês, vocês conseguem assumir o controle. E até eu ia propor, eu tentei colocar, eu fiz um teste comigo mesma, eu queria tentar colocar um vídeo para vocês aqui, mas eu não consegui, porque eu acho que o áudio não funciona. Mas eu queria que vocês fizessem esse teste em casa essa semana. Coloquem um filme que vocês lembram que é muito emocionante. E aí, o que vocês vão fazer com esse filme? Vocês não vão se identificar com o filme. O que acontece quando vocês começam a assistir um filme? Vocês começam a emocionar, vocês entram na história, e daí vocês já se identificam com o protagonista,
daí vocês começam a chorar, daí quando vocês veem, tipo, vocês vão dormir até, tipo, nossa, coitado do cara, olha só tudo que ele passou. Tipo, vocês entram na história e vocês se identificam com a história, e aí aquilo, tipo, nossa, faz vocês chorarem. E aí, mas isso é um comando. Eu quero que vocês peguem um filme que vocês já choraram um monte, assim, assistam ele dizendo pra mente de vocês, não vou me identificar. Tipo, leva o comando, tipo, não, eu vou assistir esse filme sem me identificar com essa história. Eu tô fora dessa história, eu só tô vendo um filme. Não vou me identificar com essa história. Percebe como tu tem poder sobre as tuas emoções. Percebe o quanto tu comanda o que tu vai sentir sobre aquilo ou não. E por que que eu tô falando isso? Porque quando eu tô vendo um filme, eu tô me identificando com o filme. E quando eu olho pra minha história lá atrás, todos os condicionamentos e todas as crenças que eu tenho, eu também me identifico com elas, assim como num filme. E eu começo a viver a história dos meus condicionamentos no hoje. Então, qualquer coisa que acontece comigo, eu começo a dizer, não, mas é porque a minha mãe, ela me abandonou, e daí, por isso, hoje eu fico triste. E aí eu vivo a história da tristeza que a minha mãe gerou quando eu tinha 5 anos. Mas, simplesmente, se eu der um comando de tipo, não, eu não sou mais isso, sai daqui, tipo, eu não vou me identificar com essa história, não sou eu. Não, eu consigo dar esse comando e sair do condicionamento. E, tipo assim, eu queria que vocês pensassem muito real sobre o condicionamento, sobre a crença. Pensa se hoje todo mundo que tá aqui perdesse a memória, tá? Vocês perderam a memória agora. Como vocês vão estar amanhã? Vocês vão estar rejeitada amanhã? Vocês vão se sentir rejeitada, desamada amanhã? Se vocês não sabem mais quem vocês são. A partir de amanhã, vocês vão construir uma nova história. Vocês não sabem quem é a mãe de vocês, de onde vocês nasceram, o que vocês fizeram. Vocês vão continuar chorando, porque eu sou rejeitado, que é minha mãe, ou que meu marido, que meu pai. Vocês não sabem mais. Vocês vão começar a se comportar de uma forma totalmente diferente. E se eu contar para vocês que vocês eram de uma família super boa, passar um filmezinho que nem naquele vídeo lá, né, como se fosse a primeira vez, né? Se eu passar um videozinho dizendo, olha aqui, vocês eram ricos, vocês eram uma família, vocês vão acreditar. Vocês vão acreditar. E vocês vão passar a se comportar de uma forma totalmente diferente. Por quê? Porque vocês começam a se identificar com aquilo que vai ser novo. Então, tipo, o que faz eu construir a mesma realidade hoje, amanhã? E até eu nem sei porque eu tô falando isso, que não era sobre isso a aula. É justamente eu me identificar com a minha história e eu trazer ela, tipo, eu tô trazendo ela e revivendo ela todo dia e reforçando que ela faz com que eu seja assim. Mas eu não sou refém dela. Simplesmente porque eu acesso ela apenas na minha memória. E se eu decido não acessar mais ela na minha memória, ela não tem mais poder sobre a minha vida. Então, a única forma de eu criar ela é quando eu olho para ela. Lembra que a gente falou do passado, do presente e do futuro? Né? Tipo, na verdade, o passado não existe e eu só acesso o meu passado através da minha memória. Se eu mudo a percepção que eu tenho sobre o meu passado, né, lá sobre a minha memória, sobre alguma coisa que aconteceu comigo, aquilo para de acontecer na minha vida e a partir de hoje eu crio uma nova realidade. O que acontece? Eu olho lá para o passado, trago ele o tempo inteiro para justificar quem eu sou hoje e o que acontece? Eu crio a mesma pessoa no futuro, porque eu estou sempre trazendo quem eu sou, sempre trazendo quem eu sou. E isso vai reverberando, trazendo mais daquilo. Então, não sei por que eu trouxe exatamente isso, mas assim, tipo, a procrastinação, ela traz um pouco dessa coisa do condicionamento, tipo, meu pai não me estipulou, mas eu posso pegar essa máquina e fazer ela funcionar da forma como eu quero. Então, eu posso dar comandos. E aí eu vou falar dos rituais aqui. Mas antes, eu quero trazer mais uma outra questão. Então, eu falei do bloqueio emocional, da gente entender essa questão, né, da questão biológica. Então, de eu saber que eu tenho poder sobre o meu comando, eu tenho poder sobre comando, eu tenho poder de escolha sobre o que eu estou sentindo ou não. E aí, o que eu coloquei aqui? Esse poder de escolha, né, que eu falei agora, sobre eu escolher viver ou não um sentimento, eu posso ativar ele de algumas formas, né? A primeira delas é usando a minha imaginação. E aí, eu quero que vocês lembrem que vocês fazem isso o tempo inteiro, tá? Pensa, tipo, vocês querem comer uma pizza, tá? O que vocês fazem antes de vocês pedirem uma pizza? Vocês imaginam vocês pedindo a pizza, vocês imaginam a pizza na casa de vocês, e vocês imaginam vocês comendo, talvez, ou, eu quero um chocolate, já imagino o chocolate, imagino no mercado. Tu meio que já faz na tua mente, logo que tu pensa em alguma coisa que tu quer, tu já imagina, é automático.
Tipo, eu tenho que ir no médico. Tu já meio que imagina, tem que pegar o carro e tal. Isso tu usa na hora, é uma coisa inconsciente, tu já usa a tua imaginação para isso. Quando eu quero ativar o meu poder de escolha para uma coisa, eu vou fazer esse mesmo processo. Então, tipo, eu não quero comer uma pizza. Eu vou imaginar como que eu vou ficar depois de ter comido a pizza. Eu vou ativar a minha imaginação, como que eu vou ficar? Tipo, se eu tô buscando fazer uma dieta, como que eu vou ficar? Se eu tô buscando, tipo, procrastinação, eu não quero mais procrastinar. O que vai acontecer se eu não fizer isso aqui hoje? Como que eu vou me sentir? Eu vou pegar a minha imaginação e eu vou usar para isso. Vocês já usam para várias coisas automáticas. Vocês vão começar a usar isso de uma forma intencional para aquilo que vocês querem, para os resultados que vocês querem. Então, essa é a primeira coisa, ativar a imaginação. Mari, mas eu não consigo imaginar. Tem várias pessoas que me dizem que tem problema de imaginação e tudo mais, que não conseguem imaginar. Faz coisas que envolvam criatividade. Então, até esses dias eu postei um negócio que eu desenho, né? Põe uma música, pinta, desenha, faz coisas, estimula a tua criatividade, estimula a tua imaginação. Ouve coisas, vê videozinhos que façam tu imaginar alguma coisa que tu quer na tua vida. Tu tem que estimular a tua imaginação de diversas formas, para que tu possa cada vez ficar mais fácil de tu imaginar. De tu fechar o olho, tu já imaginar o que vai acontecer depois que tu fizer aquilo que tu não quer. Então, a imaginação, ela é a primeira coisa para eu ter poder de escolha, para eu dizer assim, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A segunda coisa é os princípios. Então, o que são os princípios? São coisas que eu acredito que são certas e não regras, né? Tipo, o que acontece quando eu vou ser disciplinada pela regra? Aquilo vira uma tortura, né? Vira tipo uma coisa assim, né? Eu falo que é chibatada lá, né? A regra, ela te gera essa punição, essa energia do esforço. Quando eu faço algo por princípios, eu atendo às minhas necessidades. Porque o que é importante para mim? O que é um princípio? É algo que é importante para mim, é um valor meu. Então, o que é importante para mim? E eu estar bem com a minha aparência, isso é muito importante para mim. Então, eu vou ativar isso dentro de mim, né? Ele seguindo nessa linha que eu tô falando do alimento. Mas isso serve para qualquer coisa. Então, tipo, sei lá, sucesso. Importante para mim, competência. Então, se eu sei que se eu tenho essa questão da competência, então eu vou ter que me colocar com excelência naquilo que eu vou fazer. Eu ativar e lembrar dos meus princípios. Uma coisa que eu fiz no meu processo foi escrever no meu mural quais são os meus princípios e deixar eles lá pendurados por um bom tempo. Então, todos os dias, quando eu levantava, eu olhava, eu lembrava deles e, tipo, aquilo rege minhas ações. E se eu tenho os meus princípios muito claros, quais são eles, quando eu ajo em coerência com eles, meu coração fica em paz. Tipo, eu fico super bem quando eu ajo com eles. Então, meus princípios é honestidade, excelência, comprometimento com o próximo. Se eu ajo em coerência com eles, tudo vai acontecer de uma forma muito maravilhosa e muito automática. Então, poder de escolha, ativar a minha imaginação. Então, eu vou lá, vou imaginar o que vai acontecer e eu vou lembrar o que é importante para mim, o que é importante para mim. Isso aqui está alinhado com aquilo que é importante para mim? Isso está alinhado? Não está alinhado, tá? Então, olha só, não está alinhado. Tipo, olha o que vai acontecer se eu fizer. Só de tu, no início vai ser meio tipo mecânico, tu vai fazer isso de forma intencional. Mas eu juro por Deus, cara, que isso funciona. Tipo, se tu no início for meio resiliente ali, de tipo, não, peraí, deixa eu imaginar. Imagina e traz os teus princípios. Essas duas coisas vão começar a fazer com que tu mude as suas ações. Então, o poder de escolha, ele vem através de uma capacidade que a gente tem, que é a imaginação, que nenhum outro animal no mundo tem. Um animal, um bicho, um cachorro, ele não tem, ele não imagina, ele não consegue imaginar. Por que nós, humanos, temos a imaginação? Para usarmos a nosso favor. Né? Então, a gente pode usar a imaginação para qualquer coisa, para comandar o nosso corpo. Né? Então, a imaginação e os princípios. E a última coisa que eu falo, que é bem importante para a gente conseguir manter a disciplina, é clareza de propósito. Por que eu quero aquilo? Por que eu estou buscando aquilo? O que isso vai gerar em mim? Então, por exemplo, eu quero ficar magra, né? Como a gente está falando desse exemplo. Por que tu quer ficar magra? O que vai acontecer quando tu ficar magra? Tipo, traz até, tu pode escrever ou colocar na tua imaginação mesmo. O que vai acontecer se eu tiver, nossa, olha só, eu vou estar lá no meu biquíni, eu vou me sentir tão bem, eu vou me sentir, tipo, meu amor próprio. Isso é muito importante para mim, porque daí eu vou conseguir me destacar no meu trabalho. Quanto mais benefícios e mais
clareza do propósito por trás daquilo que tu quer, mais tu consegue convencer o teu cérebro de que vale a pena ele não economizar energia e se colocar em movimento. Então, percebe que existe um caminho e que esse caminho agora, tipo, que vocês estão me ouvindo, ele pode parecer, tipo, nossa, mas é muito complexo. Não é complexo. Tipo, depois que tu pega aquilo, tu faz isso em qualquer coisa na tua vida. Qualquer coisa. Tipo, é muito rápido. Então, mais uma vez, eu vou resumir o que eu falei aqui, tá? Da procrastinação, porque a procrastinação, todo mundo me pergunta, meu. Sério, procrastinação acho que é universal. Bloqueio emocional. Como que eu posso curar um bloqueio emocional? A gente falou sobre isso já. Mudança de percepção. Como que eu mudo a minha percepção? Eu posso fazer uma meditação do perdão. Eu posso ir lá no meu passado em meditação olhar. Eu coloquei um exercício para vocês nesse módulo de mudança de percepção em relação à área financeira. Porque eu acho que todo mundo tem um pouco isso, então eu coloquei lá sobre quais eram os hábitos que os seus pais tinham. Coloquei lá umas perguntas para vocês fazerem. Vocês podem fazer isso com relacionamento, com qualquer hábito que vocês tiverem. As mesmas perguntas, mas direcionada para a área que vocês quiserem. Então, mudança de percepção por conta do bloqueio emocional. E aí eu ativo o meu poder de escolha, os meus princípios e o meu propósito. Eu fecho isso aqui, é impossível procrastinar. É impossível procrastinar. Tipo, isso é algo que eu estou falando para vocês que eu faço na minha vida, tá? Tipo, não sei, tipo, eu peguei um pouquinho de cada coisa que eu faço e eu percebi, cara, eu faço isso e, tipo, dá certo. Então, eu vou ensinar isso que eu tô fazendo, né? E é algo que eu faço e que dá certo. Então, busquem fazer e vocês vão perceber o quanto isso tem um potencial de mudar as ações de vocês. E, mais uma vez, se eu sei o que eu tô te falando e tu não colocar em prática, não vai dar certo. Não adianta só tu saber, tem que fazer, entrar em ação para acontecer, tá? E aí, por último, falando sobre prosperidade, sobre disciplina, sobre todas essas questões que a gente está falando, o que potencializa os resultados? E foi uma virada de chave que, inclusive, quando eu criei a Vivência Ananda, foi justamente por isso. São os nossos rituais. Os nossos rituais, eles nos trazem uma mecânica no nosso dia que prepara as nossas ações, né? Então, o que é um ritual, né? É um circuito, né? Qual que é a diferença entre ritual? Até eu já falei lá no grupo do Transbordando. Qual que é a diferença entre ritual e rotina? A rotina, ela é algo engessado, né? E algo engessado não dá certo. Então, tipo, todos os dias eu vou, tipo assim, eu não tomo todos os dias água com limão, eu tomo quase todos os dias. Mas, tipo, ontem eu nem comi nada de, tipo, que eu senti que meu corpo precisaria liberar, eu não tomo. Tipo, eu fiz lá os meus pranayamas lá que eu faço, né, que eu ensinei vocês. Aí, eu percebi que o meu lado masculino tá muito alto. Então, hoje, no meu ritual, eu não vou tomar café. Agora, tipo, eu tenho uma rotina que todos os dias eu acordo e tomo café. Tipo, isso é uma rotina que te engessa? Porque a rotina, ela faz tu virar um robozinho. E aí, quando tu é robô dos outros, né? E até, tipo, se eu for falar, o que eu faço de manhã? Então, eu acordo, daí eu acordo meu corpo, eu me espreguiço, daí eu levanto, aí eu vou no banheiro, faço minhas limpezas. Se eu for falar todos os meus rituais, vai ter gente que vai dizer, não, então me dá aí que eu quero fazer teu ritual, aí me dizer como é que tu faz, que eu quero fazer. Isso é criar uma rotina. Tipo, cada um vai ter o seu ritual que vai construir e que vai fazer com que tu consiga ter essas práticas de todas que a gente está falando aqui, de não procrastinar, de tudo mais, alinhado. E tu só consegue construir o teu ritual fazendo. Então, tipo, tu vai vendo o que dá certo, o que não dá. Até eu tava falando com a Márcia, né? Tipo, ela me disse, eu percebi que no meu jejum, tipo, não aconteceu isso aqui aconteceu melhor. Que cada um vai perceber, tipo, eu sei que tem pessoas que não gostam do jejum, que não fazem, e, tipo, tá tudo bem, ela percebeu que aquilo não faz sentido para ela. Mas para mim, por exemplo, eu não tomar café de manhã, não comer de manhã, só tomar um café ou um chá, isso muda minha manhã. Em questão de produtividade, é totalmente outra energia, né? Mas cada um tem a sua rotina, e mais uma vez, aquilo que tu vai fazer vai potencializar. Então, eu criar um ritual vai, tipo, potencializar os meus resultados. E sem contar que se você sofre de ansiedade, se você fica pensando, meu Deus, tem tanta coisa para fazer no meu dia hoje, quando tu tem um planejamento dos teus rituais, né, que tu planeja o teu dia,
tu não fica com ansiedade, porque tu já sabe o que vai acontecer, em qual horário e qual horário. Então, você já tem uma agenda mais ou menos maleável, mas mais ou menos pré-estruturada daquilo que vai acontecer, a ansiedade ela nem vai vir, porque ela não tem motivo. Porque eu já sei mais ou menos o que vai acontecer em cada horário. Então, isso é muito importante. O ritual, ele potencializa a tua energia. Tipo, quando eu não faço meu ritual, eu sou uma pessoa. Quando eu faço, eu sou outra. Tipo, se eu não faço, tipo, minhas limpezas, se eu não tomo um banho gelado, cara, hoje de manhã eu tomei, quase que eu gravei um áudio para as meninas da vivência, que eu falei, cara, elas têm que fazer, meu, toda vez que eu tomo, tipo, é muito extraordinário. É um negócio que, tipo, muda meu dia totalmente. Porque isso muda o nosso dia. Só que, mais uma vez, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ir lá e fazer. Então, a coragem, ela lembra que a gente falou ali? É um poder de escolha. É um poder de escolha. Como que eu crio esse poder de escolha? Através da minha imaginação. Quem que me falou que... Eu acho que não foi a Márcia que me falou que imaginou... Não, quem foi que me falou que imaginou um oceano? Imaginou entrando no mar. Teve uma pessoa, agora que eu me lembrei, ó. E a pessoa... Foi tu, né? Tu te imaginou entrando no mar. Ela se imaginou entrando no mar, gelado. E daí ela olhou para a água e ela entrou, porque ela imaginou que era como se ela estivesse entrando no mar. Ela fez exatamente o que eu estou ensinando aqui, inconscientemente. Ela usou a imaginação dela para criar uma realidade que, tipo, não, calma, é só o mar aqui, calma aí, mente, calma aí, cérebro. Eu enganei a minha mente, eu gerei um estímulo e disse, não, vamos lá, vai dar tudo certo. Então, tipo, tu percebe que é uma coisa de a gente dar os comandos certos para aquilo, né? E eu, claro, aconselho que o banho gelado ele tem que ser depois de uma atividade física, porque é muito mais fácil. Mas cada um, né? Eu sempre tomo depois que eu faço esporte, tipo, de manhã, porque isso me ajuda muito. Ou depois de uma respiração aí, faz uma respiração, começa a ativar tudo, né? Tu começa a aumentar o teu calor aí corporal, a tua temperatura corporal, e aí isso vai gerando toda uma potencialização ali na tua energia, fica muito mais fácil. Mas, assim, de tudo que eu trouxe para vocês aqui, vocês conseguem perceber que para a gente criar disciplina, procrastinação, que existem várias ferramentas, né? E que é só eu começar a olhar para o meu corpo como uma ferramenta, como uma máquina, e que se eu usar ele, as coisas vão começar a acontecer, e que não adianta eu culpar o meu passado, que é por isso que eu sou aquilo, não adianta eu olhar para, sei lá, para quem disse que eu era isso. Quanto mais eu me identifico, mais eu vou diminuindo a capacidade de acreditar que eu posso conseguir as coisas e que não é o meu corpo que manda em mim, né? Mais uma vez, se eu entendo que eu não sou a minha mente e que eu estou acima dela, né? Se eu entendo, não sou o meu corpo, eu estou acima dele. Quanto mais eu entendo isso, quanto mais eu me desidentifico das sensações do meu corpo, quanto mais eu entendo que o que eu estou sentindo, na verdade, é só uma reação, é só um estímulo, mas eu não sou esse estímulo e eu estou acima dele. Eu posso dar comandos para ele e guiar ele para onde eu quiser, mas eu vou conseguindo criar e prosperar. Então, o fruto, né, da prosperidade, do crescimento, ele vem da minha sabedoria. Então, quais são as sementes que eu tenho? Né? Pensem aí quais são as sementes que vocês têm na aula de hoje. Percebam o que está faltando vocês colocarem em ação essas sementes. Né? Eu falo que às vezes tem pessoas que dizem, eu tinha um negócio, eu quebrei. Cara, a melhor coisa, porque tu criou uma baita de uma semente aí, porque agora tu já sabe como é isso. Então, tipo, a tua mente, ela já conhece esse caminho, ela não tem mais medo, entende? Tipo, ela já foi lá. Tipo, a gente tem medo do desconhecido, né? Eu já fui lá, agora eu já sei isso, não vou mais passar por isso, eu sei como não cair nesse lugar. Então, olhem para o passado de vocês como uma folha em branco, não tragam isso para justificar as ações de vocês, não se identifiquem com isso, como se isso fosse vocês. Isso não representa quem vocês são. E, mais uma vez, convido vocês a assistirem o vídeo, assistirem um filme aí no final de semana e depois me contarem ou se vocês assistirem amanhã, na quinta-feira, vocês me contarem como foi. Porque é muito interessante, sério. Quando eu fiz esse exercício, eu falei, caramba, meu, é muito real. Tipo, se eu simplesmente... se alguém te contar uma história, pensa em alguém que talvez te contou uma história e aí tu, tipo, começou a chorar, ou então tu simplesmente escolheu, eu nem vou ouvir o que essa pessoa tá falando. E aí, tipo, tu nem se identificou com ela e, tipo, tu disse, nossa, parece que eu tô insensível, que eu não me emocionei, ou que eu não... Mas é porque eu não me identifiquei. Então, toda vez que eu me identifico,
eu gero um momento como esse. Então, eu acho... Nossa, hoje eu consegui terminar quase em ponto. Nossa aula, primeira vez. Vocês têm dúvidas? Digam que a gente tira aí, temos ainda uns minutos dos nossos vídeos. Senão, vamos finalizando. Mari, eu tenho dúvida sobre outra coisa, mas que tu mostrou agora. O pranayama, esse da respiração que tu mostrou, agora tu fez com o dedão no nariz. Eu tava fazendo com o indicador, é com o dedão? Não, aqui tem várias técnicas, tá? Tipo, tu pode fazer assim e assim, né? Eu faço assim. Pode fazer assim. Não, eu faço o anterior que tu mostrou, então tá certo. Não tem problema. Tipo, existem milhares, centenas, tipo, existem Sim. mais de 50 técnicas, tipo, tem muita técnica de pranayama. Eu até tenho um e-book que eu tenho, que eu até posso mandar para vocês. Tipo, tem muita técnica, muita. Tipo, não é... Eu ensinei uma porque, assim, para mim, o efeito delas é muito praticamente o mesmo, sabe? É muito sutil a diferença, assim. Só se tu é uma pessoa que pratica há muito tempo que tu vai perceber a diferença. Agora, não, eu faço só para identificar as polaridades e tal. Não, a gente não precisa cristalizar, não, eu preciso fazer esse ou aquele. O que tu fizer Entendi. vai te fazer tu conseguir identificar qual que é o teu lado. Então, isso não tem problema, não. Tá. Então tá, gente, muita gratidão por hoje. Espero que de alguma forma eu possa ter ajudado vocês aí a clarear a disciplina, a procrastinação, que eu falo que é um dos maiores obstáculos que a gente tem dentro do nosso processo, né? Do despertar da espiritualidade na prática, né? Isso é muito desafiador, eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras do processo. E quando vocês forem aplicar o que eu tô falando, vocês vão ter muitas dúvidas, talvez, e vocês me falem para a gente poder ir trabalhando isso, porque conforme tu vai fazendo e tu vai aplicando, tu vai tendo as percepções, e aí tu diz, nossa, mas eu fiz isso, olha o que aconteceu, o que tu acha? Porque como eu passei por esse processo, tipo, fica muito mais fácil de eu conseguir ajudar vocês. Ah, já sei, isso aqui é porque a tua mente está fazendo isso, ó, vai por ali. Então, busquem aplicar, para que a gente possa ir entendendo que uma vez que entendam, quando vocês aplicarem isso, vocês treinarem isso, tipo, vocês nunca mais vão procrastinar. Vocês estão entendendo, tipo, o potencial que isso tem? Tipo, de vocês não procrastinarem mais, de, tipo, vocês conseguirem fazer as coisas que vocês não estão conseguindo fazer hoje. Tipo, por isso que eu falo que, assim, a pessoa olha e ela fala, tá, é mais uma técnica. Não! Se vocês aplicarem, isso vai funcionar. Isso vai funcionar em todas as áreas. Então, tipo, é algo que foi, tipo, eu fiz, funciona, entende? Não é, tipo, uma técnica de um livro, né? Então, é isso que eu quero que vocês percebam a importância, tipo, olhar para isso, tipo, não, eu vou me dedicar, eu vou aplicar, porque eu tô decidida e eu vou conseguir fazer isso, né? Então, às vezes a meta de vocês de 2020 era fazer um negócio, vocês não estavam conseguindo porque vocês não tinham disciplina. Então, muita coisa que a gente não consegue é porque a gente não tem as pontes, né? Então, lembrem-se da prosperidade, eu preciso de constância e disciplina. Então, essa é a chave para conseguir o fruto. Certo? Já estou falando demais de novo. Então tá, muito obrigada. Beijos. Nos vemos quem tiver na live. Gratidão, Mari. Beijo. Deixa eu ver. Beijo, Mari.